Olá, eu sou Edmeia Lima, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. E hoje nós vamos falar sobre um dos pontos que desperta maior interesse nas pessoas com relação a Medjugorje, que são os segredos de Medjugorje. Os videntes, os 6 videntes, todos eles receberam segredos de Nossa Senhora. E parece que os segredos são diferentes, cada um deles é diferente. E apenas os segredos de Miriana, inclusive eu queria fazer uma correção, no vídeo passado eu falei Mirjana, mas a forma correta de pronunciar o nome dela é Miriana. A Miriana Soldo, ela é a única que tem segredos mundiais. Os segredos, parece que os mais importantes, foram confiados a ela. Inclusive a Miriana, ela já recebeu os 10 segredos, e os videntes, quando eles recebem o 10º segredo, Nossa Senhora se despede deles, né, das aparições diárias, e ela aparece só de vez em quando, geralmente uma vez por ano. Depois a gente vai falar com maior detalhes sobre isso. Então, o primeiro segredo de Miriana, ele é muito grave. O primeiro segredo, ele diz respeito a uma parte da Terra que vai desaparecer. Então, através desse primeiro segredo, algumas pessoas vão realmente tomar consciência, vão se dar conta de que as mensagens de Medjugorje são verdadeiras, que realmente nós estamos próximos da volta de Jesus, próximos do final desses tempos que estamos vivendo. E só que quando os segredos começarem a acontecer, já vai ser tarde para se converter, não é? Então, esse primeiro segredo, então, a gente tem uma noção do que seja, apesar de que não se sabe quando vai ser. A Miriana sabe a data certinha de cada um dos 10 segredos. E, inclusive, Nossa Senhora pediu a ela para escolher uma pessoa para quem ela pudesse confiar esses segredos quando eles forem acontecer. Então, ela escolheu o Frei Peter Lubititi. E vai acontecer da seguinte forma: 10 dias antes de acontecer da realização do segredo, ela vai contar o segredo ao Padre Peter. Eles vão entrar em retiro, 7 dias de oração e jejum, e faltando 3 dias para a realização do segredo, o Padre Peter vai anunciar ao mundo. Então a gente vai ficar sabendo com 3 dias de antecedência, né? Para esse local que vai sofrer essa tragédia, eu imagino que vai ser terrível, não é? Então, o segundo segredo não se sabe do que se trata, tá ok? O terceiro segredo de Miriana, tudo indica que é o mesmo dos outros videntes também. O terceiro segredo diz respeito a um sinal permanente e indestrutível que será deixado na Colina das Aparições, o Monte Podbrdo, e esse sinal visível também vai tocar muitas pessoas e vai ficar quase que impossível não acreditar que realmente as coisas estão acontecendo, né? Uma coisa interessante também é que o 7º segredo era algo terrível que ia acontecer. E Nossa Senhora disse que se eles rezassem, fizessem jejum, que esse segredo poderia ser amenizado. E foi o que aconteceu. Os videntes oraram bastante, o mundo inteiro entrou em oração, e Nossa Senhora disse a Miriana que o 7º segredo foi amenizado. Não significa que ele foi extinto, né? O 8º, o 9º e o 10º segredos são catástrofes terríveis que vão acontecer na
com a humanidade, né? Então, nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. Nossa Senhora está nos dando muito tempo para a gente poder tomar conhecimento das suas mensagens, para a gente tomar consciência de que é necessário se converter, é necessário mudar de vida, abandonar o pecado, se abandonar em Deus. E ela está avisando, coisas terríveis vão acontecer. É Deus que vai castigar o mundo? Não. São os próprios homens que estão buscando a sua destruição. Porque o que Deus nos ensinou, que nós vivêssemos submissos a Ele, que nós vivêssemos sob a sua proteção, obedientes aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos, fiéis à sua igreja. E quantas são as pessoas no mundo que fazem isso? A maioria não faz. A maioria hoje em dia não quer nem saber de Deus. Então, o homem é quem está buscando a sua própria destruição. Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus não é bobo. Ele fez esse mundo para que nós vivêssemos no amor a Ele e vivêssemos o amor para voltarmos a Ele. E o homem, na sua soberba, com o seu crescimento, com a sua evolução científica, tecnológica, cultural, está achando agora que não precisa mais de Deus para poder viver. Então, ele irá sofrer as consequências das suas escolhas, né? Infelizmente. E Nossa Senhora disse a Miriana que ela está preparando o retorno de Cristo. Tudo isso que está acontecendo em Medjugorje é um momento de preparação para o retorno de Cristo. E quando Jesus Cristo retornar, o mal será tirado da face da terra e nós viveremos aqui o novo céu e a nova terra, que é um período de paz e de tranquilidade, mas ainda não será o fim do mundo. Outra coisa importante que Miriana disse, os acontecimentos estão próximos. Como que a gente sabe que os acontecimentos estão próximos? O Frei Peter Lubitsch, ele já está de idade mais avançada. Então, ele foi o escolhido para poder revelar os segredos. Então, ele deve estar, não tenho certeza, na faixa dos 70, quase 80 anos, então ele não vai poder esperar muito tempo. Então, esse é um dos indicativos de que os acontecimentos estão próximos. É preciso se converter com urgência. E outra coisa que Nossa Senhora falou, não é necessário ter medo. As pessoas que são de Deus, que estão em Deus, que são obedientes a Deus, elas terão uma proteção especial do nosso Senhor e de Nossa Senhora para esses momentos difíceis. Então a gente não precisa ter medo, a gente precisa ter confiança e esperança em Deus. O 10º segredo foi confiado a Miriana no Natal de 1982. E foi aí que ela teve a última aparição diária. Desde agosto de 1987, Nossa Senhora aparece para ela cada dia 2 de cada mês. No início foram algumas locuções interiores, depois ela começou a escutar a voz de Nossa Senhora e de alguns anos para cá ela tem tido aparições. E Nossa Senhora aparece para ela todo ano no dia do aniversário dela, no dia 18 de março. E esses segredos, esses 10 segredos, foram confiados a Miriana por escrito. Isso aqui é algo impressionante. Nossa Senhora deu a Miriana um pergaminho no dia 25 de dezembro de 1982, quando ela revelou o último segredo. Esse pergaminho foi estudado por cientistas e o material é de origem desconhecida na Terra. Não é papel nem pano. Pode ser dobrado, pode ser amassado, mas não pode ser rasgado. E outra coisa interessante, somente Miriana consegue ler
o que está escrito no pergaminho. Ela mostrou esse pergaminho para 2 pessoas e as pessoas leram no pergaminho textos diferentes. E o padre Peter Luptiti, ele só vai conseguir ler nesse pergaminho um segredo de cada vez. Por exemplo, Miriana vai avisar para ele, ó, o primeiro segredo vai acontecer. Então ele vai conseguir ler no pergaminho somente o primeiro segredo. Os outros vão ficar, vamos dizer assim, invisíveis ou vão estar camuflados, né, com outros textos. Então, Nossa Senhora tem feito tudo muito bem feito, tá tudo muito bem documentado. Então nós vimos agora a questão dos segredos relacionados a Miriana. Eu vou ler agora para vocês um pequeno texto esclarecendo melhor um pouco sobre esses segredos, tá ok? Padre Tomislav Lazik, um dos sacerdotes que acompanham os videntes, diz o seguinte: numa aparição que durou cerca de 7 a 8 minutos, Nossa Senhora mostrou a Miriana pela primeira vez, em 25 de 10 de 1985, como numa espécie de filme, o estado desolador em que o mundo se encontrará por ocasião da realização do primeiro segredo. Foi dito depois que se tratava de uma região do mundo. Miriana, presenciando aquelas cenas, chorou e perguntou a Nossa Senhora: como é que isso acontecerá tão depressa? Nossa Senhora respondeu: porque há muito pecado no mundo. Miriana perguntou: que fazer, que fazer? A Senhora não nos ajuda? Respondeu Nossa Mãe: lembrai-vos de que eu vos amo. Sou mãe e estou aqui por isso. Não deveis temer, porque eu estou presente. Miriana saiu agitada daquela visão e concluiu: devemos tomar a sério as advertências de Nossa Senhora. Este é o tempo da graça e da conversão. Ouçamos o apelo constante da Boa Mãe. Virá depois o tempo da purificação. Com o aparecimento do sinal visível prometido por Nossa Senhora, o mundo saberá com certeza que Deus existe, mas será demasiadamente tarde para se converter. O encontro com a realidade celeste trará grande dor aos que não tiverem aproveitado os avisos para se converter, ao passo que todos aqueles que tiverem aberto a Deus o próprio coração durante o tempo do chamado experimentarão grande júbilo. Ainda sobre os 10 segredos, declara o padre francês René Laurentin, um dos grandes teólogos e mariólogos do mundo. Os segredos têm uma função própria. Eles demonstram a urgência da conversão. Seu argumento geral é conhecido: o mundo abandonou-se tranquilamente ao pecado. Escolher viver alegremente e livremente sem Deus, sem fé e sem lei. Os 10 segredos anunciam a autodestruição de um mundo que se arruinou com o seu frenético desbaratamento. O anúncio das ameaças que pairam sobre o mundo surge, portanto, de forma bastante evidente, muito relaciona com os pecados. Uma situação grave motivou as visitas de Nossa Senhora a Medjugorje. O nosso mundo entregou-se despreocupadamente ao pecado, preparando assim a sua própria destruição. São catástrofes que, em parte, parecem inevitáveis. O mundo, como qualquer organismo bem estruturado, sofre as consequências de seus erros. Enfim, como consequência de erros que a humanidade se recusa a corrigir, parece que caminhamos inexoravelmente para um fim previsto. E um último comentário que Miriana falou: depois que o 7º segredo foi amenizado, nenhum dos segredos mais sofrerá alteração ou será suprimido. Todos os 10 segredos irão acontecer. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu os convido
a oração, já que não tem outro caminho, né? Não tem como evitar isso, que nós possamos dobrar os nossos joelhos, orar, jejuar, interceder, fazer penitência por esta humanidade que está caminhando para um futuro muito triste. Que Nossa Senhora nos dê força, nos dê coragem para permanecermos firmes e nos dê também sabedoria para nós conseguirmos, com amor, com fé e com oração, transformar o coração daqueles que ainda não aceitam as mensagens de Nossa Senhora. Que ela nos ajude, através da nossa oração e do nosso testemunho de vida, a levar outras pessoas à conversão. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a você, fique com Deus, salve Maria.